Pai do Senhor, meus irmãos. Quem vos saúda, sua irmã em Cristo, Cícera, do canal Buscar o Senhor PDA. Meus irmãos, eu vou ler um artigo que o nosso irmão mandou pra mim. Ai, meus irmãos, eu tô aqui cansada. Não sei nem quantas vezes eu já gravei e sou interrompida, não dá certo. Me perdoa, amém? Me ajuda em nome de Jesus Cristo em oração. O irmão perguntou quando é que eu vou fazer uma live. E é tanta luta, tanta coisa, meus irmãos. Tudo acontece na hora que você pega o celular, na hora que você pega as coisas para fazer, na hora que pega a palavra, sabe? Na hora que você pega o estudo para você dar. Tudo acontece naquela hora, tudo. Sabe? A gente ora, expulsa. Mas assim, nem tudo nós sabemos que é o inimigo da nossa alma, né? Grande parte sim. Mas tem coisas que a gente fica olhando, a gente... Meu Deus, tem compaixão. Só quem tá passando aqui sabe, né? Então o irmão mandou um artigo pra mim e eu quero ler pra vocês. Eu quero fazer também um estudo que fala a segunda parte do Espírito Santo. Já tá pronto, né? Eu quero ler pra vocês, quero passar pra vocês. Mas não tá sendo fácil pra mim não, meus irmãos. Porque aquele que faz a obra, se vocês sabem muito bem que quando a gente se prontifica no nosso coração de fazer algo para o Senhor, o bicho levanta, né? E nós temos orado, temos expulsado, temos pedido a Deus misericórdia. O Senhor tem trabalhado em nosso favor, mas é assim, vamos pra frente que o Senhor vai dar vitória, amém? O irmão mandou um texto para mim dizendo assim, ó: como passar um dia com Deus, Reverendo Baxter. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Sono. Controle o tempo do seu sono apropriadamente, de modo que você não desperdice as preciosas horas da manhã, preguiçosamente em sua cama. O tempo do seu sono deve ser determinado pela sua saúde e labor, e não pelo prazer da preguiça. Primeiros pensamentos. Dirija a Deus os seus primeiros pensamentos ao acordar. Eleve a Ele o coração com reverência e gratidão pelo descanso desfrutado durante a noite. Confie-se a Ele no seu dia que se inicia. Familiarizem-se tão consistentemente com isto, até que a consciência de vocês venha acusá-los quando pensamos pensamentos ordinários insurgir em primeiro lugar. Pensem na misericórdia de uma noite de descanso, mal acomodados e padecendo. Aqui nós podemos meditar em Salmos. Podemos meditar aqui, se os irmãos quiserem anotar aí, Provérbios 6:6, Salmos 4, verso 8, Provérbios 6:6, isso, e Salmos 5. Aleluia. Pense em quantas almas foram separadas dos seus corpos desta noite, aterrorizados por terem que se apresentar diante de Deus, e em quão rapidamente os dias e noites estão passando. Quão rapidamente a última noite e o dia de vocês virão. Considere o dia que está faltando no preparo da alma de vocês, tal momento, e busquem isso sem demora. Oração. Acostumem-se a orar sozinho ou com o seu cônjuge antes da oração. Se você for casado, se não for, né? Coletiva, antes da oração coletiva em família. Se possível que isso seja feito antes de qualquer outra ocupação. Culto familiar. Realizem o culto familiar consistentemente em uma hora em que é mais provável que a família não sofra interrupções. Propósito básico. Lembre-se do propósito básico da vida de vocês, e quando estiverem se preparando para trabalhar ou realizar atividade neste mundo, que a inscrição santos o Senhor esteja gravada no coração de vocês em tudo. Tudo que fizerem, não realize nenhuma atividade que não possam considerar agradável a Deus.
e que não possam verdadeiramente afirmar que Deus aprova. Não façam nada neste mundo com nenhum outro propósito que não agrada a Deus, glorificá-lo e gozá-lo, o que quer dizer, o que quer que fizerdes. Fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Diligência da vocação. Realizem as tarefas concernentes à ocupação de vocês, cuidadosa e diligentemente. Assim fazendo, vocês demonstrarão que não são preguiçosos e escravos da carne, como aqueles que não podem negar-lhe o comodismo, estarão mortificando todas as paixões e desejos que são alimentados pelo comodismo e preguiça. Vocês estarão mantendo fora da mente os pensamentos indignos que fervilham nas mentes de pessoas desocupadas. Vocês estarão desperdiçando tempo precioso, algo do que pessoas desocupadas se tornam diariamente culpadas. Vocês estarão num caminho de obediência a Deus, enquanto que os preguiçosos estarão em constante pecado de omissão. Vocês poderão dispor de mais tempo para empregar em deveres santos, realizarem suas tarefas com diligência. Pessoas desocupadas não têm tempo para os deveres espirituais, porque desperdiçam tempo demorando-se em seus trabalhos. Vocês poderão esperar bênçãos da parte de Deus, provisões confortáveis para você e para suas famílias. Isso também pode exercitar o corpo de vocês, o que poderá habilitá-los, mas para o serviço da alma. Aqui eu separei Romanos 6 e o verso 12. Eu separei aqui, nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor, Romanos 6, 12, que diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Tentações e coisas que corrompem. Estejam perfeitamente familiarizados com as tentações e as coisas que tendem a corromper você. E sejam vigilantes o dia todo contra isso. Vocês devem estar alerta, especialmente para as tentações que têm se mostrado mais perigosas, cuja presença ou emprego sejam inevitáveis. Estejam alerta contra os pecados mestre da incredulidade, a hipocrisia, a autossuficiência, o orgulho, o agradar à carne, o prazer excessivo nas coisas terrenas. Tenham cuidado para não se deixarem atrair para uma mente mundana e para os cuidados excessivos ou desejos cobiçosos pela abastança, sob a pretensão de serem diligentes no trabalho de vocês. Se tiverem que negociar com outras pessoas, tenham cuidado contra o egoísmo ou qualquer coisa que se assemelhe à injustiça ou falta de caridade. Ao lidar com as pessoas, estejam alertas para não usarem de palavras vãs e desculpas. Sejam vigilantes também com relação às pessoas que tentam vocês a ira ou qualquer tipo de pecado. Mantenham a modéstia
e a clareza no falar, que as leis da pureza preferem. Se tiverem que conviver com bajuladores, sejam vigilantes, para não se deixarem inchar no orgulho. Se tiverem que conviver com pessoas que desprezam ou injuriem vocês, resistam contra a impaciência e o orgulho vingativo. No início, essas coisas serão muito difíceis, enquanto o pecado for forte em vocês, mas tão logo tiverem adquirido profunda compreensão do perigo, do perigoso veneno de qualquer destes pecados, o coração de vocês irá pronta e facilmente evitá-los. Meditação. Quando estiverem sozinhos nas ocupações de vocês, aprendam a remir o tempo. Em meditações práticas e benéficas, meditem na infinita bondade e perfeições de Deus, em Cristo, na obra da redenção, nos céus, e quão indignos são de irem para lá, em como vocês merecem a miséria eterna do inferno. Remindo o tempo. Valorizem o tempo de vocês, sejam mais cuidadosos e não desperdiçá-los do que o são em não desperdiçá-los que o são em não desperdiçar dinheiro. Não permitam que recreações inúteis, conversas vãs e companhias não aproveitosas ou sono roubem o precioso tempo de vocês. Sejam mais cuidadosos em escapar das pessoas, ações ou situações da vida que tendem a roubar o tempo de vocês do que seriam em escapar de ladrões ou salteadores. Certifiquem-se não apenas de não estarem sendo desocupados, mas de estarem usados o tempo de vocês da maneira mais proveitosa possível. Não prefira um caminho menos proveitoso a um outro de menos proveito, como comer e beber. Comam e bebam com moderação e gratidão para serem saudáveis e não por prazer inútil. Jamais satisfaçam o apetite pela comida ou bebida, quando isto tende a fazer mal à saúde de vocês. Lembre-se do pecado de Sodoma. Eis que esta foi a sua iniquidade, Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão e próspera. Tranquilidade teve ela e suas filhas. Ezequiel 16:49. O apóstolo Paulo chorou quando mencionou aqueles cujo destino é a destruição, cujo Deus é o ventre, cuja glória está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses 3:19. Estes são chamados inimigos da cruz de Cristo. Versículo 18 de Filipenses 3. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8:13. Pecados prevalecentes, queda em pecado. Se qualquer tentação prevalecer e vocês vierem a cair em qualquer pecado adicional às deficiências habituais de vocês, lamentem imediatamente e confessem isto a Deus. Arrependam-se rapidamente, custe que custar, certamente custará mais ainda continuar no pecado e sem arrependimento. Não façam pouco caso das falhas habituais de vocês, mas confessem-nas e esforcem-se diariamente contra elas, tendo cuidado para não agravá-las pela falta de arrependimento e pelo descaso. Relacionamentos. Atentes diariamente para os deveres especiais relativos aos vários relacionamentos de vocês, seja na condição de maridos, esposas, filhos, patrões, empregados, pastores, cidadãos ou autoridades. Está aqui em Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 7. Lembre-se que cada relação
tem seus deveres especiais e os seus próprios proveitos da realização de algum. Bem, Deus requer de vocês fidelidade nesses relacionamentos, bem como em quaisquer outros deveres. Ao final do dia, antes de dormir, é necessário relembrar as nossas atitudes, misérias e rebeldias. Durante o dia que termina, de maneira que sejam agradecidos por todas as misericórdias recebidas e humilhados por todos os pecados cometidos. Isto é necessário a fim de que vocês possam renovar o arrependimento, bem como ser mais resolutos na obediência, a fim de que examinem a si mesmos, para ver se a alma de vocês progrediu ou piorou, para ver se o pecado foi diminuindo e a graça aumentada, e para avaliar se vocês estão mais preparados para o sofrimento, para a morte e para a eternidade. Conclusão: que estas instruções sejam gravadas na mente de vocês e se tornem prática diária nas suas vidas. Se vocês observarem sinceramente essas instruções, elas conduzirão vocês à santidade, à frutificação, à tranquilidade na vida e ainda acrescentarão a vocês uma morte confortável e em paz. Amém? Aqui, se os irmãos quiserem anotar, Efésios 4, 22 ao 32 e Romanos 14, 17. Amém, meus irmãos? Tá aí o artigo que o nosso irmão mandou. Os irmãos me perdoam os erros de leitura, né? Mas eu fiz assim aquilo que eu posso, né? Eu creio que Deus vai preparar para que eu faça o melhor ainda, né? Porque se nós se esforçar, a gente faz melhor ainda. Nosso Deus, Ele merece muito mais. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se despede sua irmã Cícera do canal Buscar o Senhor IPDA. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém? Maravilhoso Deus e Pai, eu quero, meu Pai, neste momento, Senhor, apresentar a Deus, cada pessoa, cada alma, Senhor, que está ouvindo, meu Pai querido. Ó Espírito Santo de Deus, essa leitura, Pai querido, deste artigo, Senhor, juntamente com a Tua palavra. Meu Deus, que essas almas sejam edificadas, meu Pai, que venham guardar, meu Pai, essa palavra, Senhor. Que venham guardar, meu Pai querido, Deus amado, no seu coração. Abençoa, grande Deus poderoso, dai graça, dai livramento, meu Deus, e vitória. Confirma, Pai querido, Deus maravilhoso, a grande bênção, meu Senhor. Abençoa, meu Deus, a cada ouvinte da Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.